Meu nome é Andreia Martins, eu sou cristã, sou bisneta de missionários liberianos, que foram os primeiros missionários a trazer a religião metodista a Angola. Isto pelo lado da minha mãe, do meu pai. Pelo lado da minha mãe, os meus avós foram também os que criaram a primeira igreja batista aqui em Angola. E consoante fui crescendo, Deus me foi incomodando para que mais do que ações pontuais, mais do que orações, pudesse ter uma ação mais incisiva, mais proativa. E foi aí que surgiu o conhecimento de que mais do que dar é potencializar uma emancipação, uma autonomia. E foi quando eu conheci um menino de nome Mário, que não era um menino de rua, mas era um menino carente. E cada vez que eu saísse, normalmente era aos domingos, saía da igreja, eu dava-lhe sempre comida, porque tenho por norma não dar dinheiro específico a crianças, então dava-lhe comida. E fui conhecendo, conversando e tudo mais. E um belo dia ele disse-me que precisava de começar a trabalhar. E ele tinha 12 anos na altura. Precisava de começar a trabalhar e eu disse-lhe, tu não tens idade para trabalhar? Tu não podes trabalhar? Porque ele contou-me que os pais tinham perdido o emprego, tanto a mãe quanto o pai, que não tinha condição de continuar a estudar. Então disse que não podia continuar e tinha que sair da escola. E eu disse-lhe, o que é que tu precisas para estudar? E ele disse, tinha os documentos todos e eu comecei a custear os estudos dele. E durante um ano tudo correu muito bem, eu ia tentando acompanhar muito à distância, porque apesar de ser uma criança que eu tinha alguma familiaridade, era um menino que eu não conhecia. Eu falei com a mãe dele algumas vezes por telefone, mas tentava não ter tanta proximidade por uma questão de segurança. E senti que esse distanciamento que eu quis manter fez com que eu não tivesse uma relação tão próxima com ele, uma relação de mãe ou de madrinha. E ele foi sendo sempre muito grato, mas a partir de um determinado momento, só posso entender que ele ficou um pouco deslumbrado com aquela possibilidade de sair do seio carente em que ele estava, estando lá, mas sendo uma referência, sendo aquele que se destacava. E eu fui notando esses sintomas ao longo do tempo, que ele estava meio esquivo, até que, efetivamente, tive a informação de que ele tinha faltado a vários testes e que tinha reprovado por faltas e por falta de trabalhos e perdeu o ano. E eu senti que ele era uma criança naquela altura de 13 anos e a culpa não foi dele. Mesmo os meus filhos, que vivem num lar estruturado, com a presença de um pai e de uma mãe, que têm uma rotina bem equilibrada, eles ainda assim precisam de uma orientação, precisam de mentoria, precisam que lhes sejam dados limites. Que dirá uma criança que às vezes não tem a presença dos pais por dias. Então eu senti neste meu fracasso, a necessidade de criar uma instituição que pudesse dar vazão à carência, mais do que dar, ensinar a produzir, emancipar, potenciar, incutir os valores morais, os valores espirituais e potencializar o lado intelectual. E assim surgiu a Fundação AHAV. E a AHAV quer dizer amor altruísta, o amor de Deus, que é incondicional, que não espera receber em troca para dar. Dá simplesmente pelo gosto e satisfação de receber. O reconhecimento, o produto do seu trabalho, e é isso que a AHAV se propõe a fazer. Nós temos um modus operandi que, por esta questão de sentir a necessidade de instruir, de apoiar, de ser tutor, de ser mentor, de ser o padrinho, de ser o professor também, nós trabalhamos com sedes amorosas, que são igrejas. Nós temos um pacto de aliança com 5 sedes amorosas, e estas sedes amorosas estão localizadas em zonas carentes. Portanto, as crianças, estes afilhados, vêm da comunidade da igreja circundante ou são filhos de membros da igreja, mas são crianças efetivamente carentes. São crianças com idades compreendidas entre os 6 aos 18 anos,
que possam ser inseridas no ensino e que nós, enquanto fundação, vamos adotá-las para colocá-las num programa que, com currículos selecionados de aulas de inglês, matemática, língua portuguesa, oratória, atividade física também, educação moral e cívica. Temos um pacote construído com níveis básico, médio e avançado de cada uma dessas modalidades, palestras, workshops, sempre com temas que tenham a ver com o momento de vida em que eles estão e os adultos que nós queremos moldá-los para serem no futuro. Agregado a esta vertente, tem a vertente cristã, que dentro destas sedes amorosas, dentre elas, todas elas terão também a responsabilidade de incutir neles os valores cristãos e, portanto, a doutrina cristã em termos de ensino bíblico, para que eles eventualmente tenham a chance de conhecer a palavra e voluntariamente poderem converter-se, que é também o que nos move. E assim é o nosso modus operandi. Como é que as pessoas podem ajudar a Fundação? Podem ajudar com cérebros, corações, mãos, braços, mas sobretudo com o coração. Doando o seu tempo como voluntários em alguma dessas atividades, adotando algum afilhado que poderá ser custeado por uma destas pessoas, adotando um cargo específico. Por exemplo, nós teremos necessidades alimentares, canalizando bens não perecíveis, roupas, brinquedos, ao abrigo da Fundação. Há uma imensidão de maneiras de auxiliar e nós propomos-nos a ser esse veículo, um veículo visível, idôneo, que ao ser canalizado com estes bens ou com estes serviços, naturalmente este doador ou este voluntário poderá acompanhar e participar, que é o que nós queremos. Nós queremos que as pessoas se envolvam, não apenas financeiramente, mas de forma humana também. Porque, como devem imaginar, esta causa requer uma capacidade financeira para ser viabilizada. Então, todas as ajudas são poucas para esta causa. E é isso que nós apelamos, que possam dar-nos a chance de apresentar o nosso projeto, conhecer a nossa causa, o nosso propósito, a nossa missão, sensibilizarem-se em ajudar, plantarem esta semente, regarmos juntos esta semente e fazermos destes meninos, destes adolescentes, homens autónomos, produtivos, íntegros e capazes de contribuir no seu seio familiar e para a sociedade. E assim é a Fundação AHAV.